Boa noite, galera. Estamos de volta com mais um programa Comitê, trazendo para vocês tudo sobre as artes marciais do estado do Rio Grande do Sul. E você já ouviu falar de Kyudo? Pois hoje temos uma super matéria com o mestre Leandro Pimentel. Saca só. Mais uma vez no Caminho do Guerreiro, estamos aqui entrevistando mais um grande mestre, o mestre Leandro Pimentel, fundador do Kyudo Self-Defense. Tudo bom, mestre? Como é que o senhor está? Tudo bom, tudo bom. Mestre, o senhor fundou esse sistema marcial, né? E eu sei que o senhor já tem uma história nas artes marciais. O senhor iniciou com o quê? Bom, na verdade a minha história nas artes marciais, ela começou com 4 anos de idade. Eu comecei com 4 anos de idade no judô com o professor Fernando Machado de Lemos. Foram 10 anos de prática de judô. Depois eu acabei optando pelo karatê. Foram mais 2 anos de karatê vadô. Até chegar ao taekwondo, onde eu treinei com o mestre Teboli e com o mestre Alexandre Gomes. No taekwondo é que eu tive realmente a minha formação e deixei de ser um praticante de arte marcial para me tornar um artista marcial. Mestre, o senhor começou com 4 anos de idade. 4 anos de idade. E o senhor está com quantos anos agora? Com 37. Então, o senhor sempre foi um praticante de artes marciais? É, exatamente. Eu não tenho memória antes disso, né? A partir do momento que eu tenho a lembrança, já nasceu com a prática esportiva de uma arte marcial. E quando o senhor começou a treinar, né, a viver o taekwondo, o senhor também se tornou um dos grandes campeões aqui do nosso país, né? Fala um pouquinho sobre isso, por favor. Junto com o incentivo que eu tive com o mestre Alexandre, eu me tornei um dos atletas da seleção gaúcha e da seleção nacional, né? Peguei a época que o taekwondo gaúcho tinha uma força bastante grande no Rio Grande do Sul, na América do Sul em si. E diversos outros mestres aqui, nós conseguimos fazer um trabalho bom naquela época. Ah, legal. E depois do taekwondo, o senhor chegou a praticar mais alguma outra arte marcial? Na época do taekwondo ainda, eu trabalhei com Hapkido, com o mestre Alexandre, né? Foi a primeira turma que ele começou a trabalhar no Hapkido e eu fiz parte desse primeiro grupo. Entretanto, eu ministrei aulas de Hapkido, foram 6 meses, depois eu passei a trabalhar diretamente com taekwondo até vir a nascer o Kyudo, né? Na verdade, nós trabalhamos com Hapkido, ministrei aula uns 6 meses, e posteriormente, logo em seguida, veio a criação do Kyudo, o trabalho, a elaboração de todo o planejamento e desenvolvimento do Kyudo, e aí, por fim, não tinha como manter o taekwondo, o Hapkido e o Kyudo, né? E o que levou o senhor, né, depois de tantos anos de prática, a optar em fundar ou criar uma nova arte marcial? Na verdade, a criação do Kyudo, ele tem 2 marcos, 2 pontos importantes, né? O primeiro deles foi que surgiu por acaso, né, numa didática instrutiva, numa maneira de ensinar a defesa pessoal para os meus alunos de taekwondo. Então foi um meio de abrir mais o leque de técnicas, né, utilizando técnicas de luta corporal. E isso aí foi se trabalhando essas técnicas e essas aulas durante algum determinado tempo. Como surgiu um crescimento muito grande na procura pela prática dessas aulas, nasceu o segundo polo, que foi a elaboração de um currículo todo adaptado àqueles que não tivessem noção nenhuma de técnicas, né? Foi elaborado todo o sistema de graduação, tudo isso. E em 1º de dezembro de 97 foi oficializado o Kyudo Self-Defense, a partir de então tornando-se totalmente independente do trabalho do taekwondo. O senhor poderia me falar um pouquinho sobre a sistemática do Kyudo, um pouco das graduações, como é que até que grau é só praticante, a partir de que grau pode ser instrutor, se existem mestres? Bom, no Kyudo nós temos a didática de aula das técnicas baseada num currículo técnico, né? Esse currículo técnico ele é formado em 5 pontos, ele é baseado em 5 pontos. Técnicas de mão, técnicas de perna, técnicas de solo, projeções e torções. Esses pontos eles são trabalhados independentemente e com o tempo, com o desenvolvimento do aluno, começa a unificá-los. Hoje em dia as graduações são divididas em 3 grupos de faixas coloridas, que são os iniciantes, os intermediários e os avançados, e depois a faixa preta. A faixa preta, o aluno que, a partir dos 15 anos de idade, aliás, a partir dos 14 anos de idade, ele pode se formar faixa preta. Entretanto, entre 14 e 15 anos de idade, ele ainda não é professor. Continua sendo aluno. A partir dos 16 anos, ele pode vir a se tornar professor, né, pegando o primeiro Dan e fazendo um curso de formação para instrutor.
Aí ele se torna professor, e se tornando professor ele pode progredir de Dan, podendo chegar até o 5º Dan como professor. A partir do 6º Dan no Kyudo, nós temos a graduação de mestre, que vai até o 9º, e o 10º Dan, o grão-mestre. O senhor já formou muitos alunos faixas pretas aí? Eu não sei, o senhor já está atuando também fora do nosso estado, né? Como é que está esse desenvolvimento? Sim, nós temos, são 33 faixas pretas formados, dentre eles são 4 que não são professores. Nós estamos com o Kyudo já em Santa Catarina e com o pessoal se preparando para Minas Gerais. E tem um professor nosso, que é o Guilherme Raffo, que se encontra na Espanha. Mestre, eu queria uma última pergunta, né? A gente tem visto ultimamente uma explosão muito grande de mestres, né? De uma hora para outra. E eu sempre costumo perguntar isso para os nossos entrevistados, ainda mais que são grandes mestres das nossas artes marciais. O que é ser um mestre, né? Como é que se incorpora isso na vida do artista marcial? Olha, eu vejo da seguinte maneira. Existe uma grande diferença entre ser e estar mestre, né? Eu acho que o mais importante é tu te tornar com o tempo. Então não é um exame de faixa ou uma graduação que vai te dar esse título e vai te fazer ser respeitado por esse título, mas sim tuas atitudes. E um ponto muito importante realmente é o teu exemplo de vida que tu passa, né, a transmitir aos teus alunos. Como postura, como tratamento com as pessoas, como integridade, esses princípios um pouco não tão diretamente relacionados ao combate ou à defesa em si, né? Então acho que esse tratamento entre pessoas é um ponto importantíssimo. Tu servir como uma base estrutural de apoio, tanto emocional. Acho que de saber indicar um caminho a ser tomado pelos alunos, eu acho que é um ponto bastante importante, né, a favor dos mestres. Saber instruir, saber comandar e levar o seu grupo ao desenvolvimento, né, não só, como eu disse, técnico, mas de atitude. Bom, mestre, muito obrigado.